Fala galera, tudo bem com você? Chegando mais um ApitoCast, o seu programa semanal com curiosidades e convidados pra lá de especiais, hein? Lembrando sempre que você não pode deixar de se inscrever, trocar o sininho, compartilhar as histórias que você vai acompanhar aqui com a gente. Eu sempre muito bem acompanhado com a minha fiel escudeira, Elô Compaiolo. Fala, Elozinha! Oi, Léo, tudo bem? Tudo Tá me jóia? aguentando mais uma semana. Me aguentando mais uma semana. Desculpa, gente, é que eu viro, eu me mexo demais, tá? Mas, Léo, muito bom estar aqui com você de novo. E eu quero aproveitar já e apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é aquela pessoa que conhece tudo dentro e fora das quatro linhas do futebol. Conhece tudo, nas quatro linhas e fora das quatro linhas. Seja bem-vindo, técnico Paulo Turra. Hello, Léo, ApitoCast. Me sinto muito honrado em estar presente aqui no programa de vocês. Espero que compartilhar o meu conhecimento nesse tempo todo aí que eu tenho de profissional. E como eu te falei, Elo, já em outras oportunidades, estou muito grato a ti pela tua empresa, a Eleven, por tu ser minha assessora tão fiel. Agradeço muito a tua compreensão, o teu entendimento. Estamos juntos. E, Léo, prazer em te conhecer novamente. Prazer todo meu, com certeza. Eh, Trabalhei, estudei um pouco sua vida, né, como diz um pessoal lá em casa, tem que fazer lição de casa para poder entrevistar, porque convidado é pesado, né, pesado que eu falo, assim, é uma história maravilhosa. E vamos começar lá em 1990, no Caxias, é isso mesmo? No Caxias. Zagueiro, rapaz, mas vou falar uma coisa pra você, mas jogava, consegui ver uns vídeos, umas coisas. Mas me fala um pouquinho, rapidão, só pra gente poder depois entrar no mundo do futebol, assim, no geral. Eh Sua base foi aonde? Como é que você começou a ser você jogador? Começou direto como zagueiro, não foi? Mudou de posição? Teve os perrengues todo na vida, até você chegar lá em 90 em Caxias. Como é que foi? Foi difícil, Paulo? Foi bem difícil, principalmente pelo momento, né, pela aonde que eu estava. Eu era filho sou filho de agricultor, de Tuparendi, Rio Grande do Sul. Vivi até os 15 anos na comunidade do Lajado Barracão, interior de Tuparendi, e a minha iniciação no futebol se deu pelo gosto que eu tinha, meu pai era doente por futebol também, no Nacional, na equipe lá que existe até hoje, o Nacional de Barracão. Que legal. Mas você chegou aí a Joguei. frequentar não, chegou a frequentar a roça? Trabalhar na Sim, roça? até os 15 anos. Que legal. Eu estudava dos 7 anos até os 10, aos 11, 12 anos, eu estudava na escola que tinha na localidade lá do interior. Eu ia a pé da minha casa, acordava de manhã, ia a pé até a escola. Hoje já não existe mais isso aí. Eu ia a pé, estudava e a minha o meu grande alegria de ir para aula era o recreio, meia hora, jogar a bola no campinho que tinha lá. Bem bacana. E aí nos finais de semana nós jogávamos no Barracão, no Nacional de Barracão, no time lá que tem até hoje. Eu jogava no aspirante, comecei no mirim, depois passei para o aspirante e, por final, com 13, 14 anos, eu já estava nos titulares, nos grandões lá. Fomos campeões municipais lá, tudo. E aí, quando eu fui estudar na cidade, a partir do 6º ano, quando eu fui estudar na cidade, eu conheci o professor Lili Barcelos, que ele era o professor de educação física da 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 escola, mas também tinha treinos durante a semana, 3 vezes por semana, no campo do estádio municipal lá de Tuparendi, na cidade. E aí eu jogava lá, ficava lá de tarde. Ia a pé depois da cidade até a minha casa, davam 8 quilômetros, eu ia a pé, porque meu pai não tinha condições, aquela época muito diferente de hoje, então, ao invés de eu pagar o ônibus 3 vezes por semana, eu ia a pé. E em 1990, em 89, o professor Lilly, através dos contatos que ele tinha, ele conseguiu para eu fazer teste no Grêmio e no Inter. No Grêmio, eu não fui aprovado. No Inter, eu passei para a segunda estágio. Eu ia ser chamado em 90, aí no ano seguinte. Em abril, eu ia ser chamado em junho de 1990. Em abril, final de abril, apareceu a oportunidade para eu ir, através do professor Lírio Barcelos também, para eu ir fazer um teste no Juvenil do Caxias. E aí pronto, fui fazer o teste lá, 45 minutos de teste contra os juniores do Caxias, fui aprovado. Quebrou quantos desse jogo? Você
O meu irmão foi junto, meu irmão Luiz Carlos Turra, manda um abraço pra ele, um beijão pra ele também. Jogava também? Jogava também, não? Não, não jogava. Não, ele jogava na várzea lá. Ele até tinha alguns lances, assim, mas eu somos 3 irmãos, né, na minha família, 3 irmãos e 3 irmãs. Dos 3 irmãos, ele era o terceiro. Eu fui o segundo e eu tenho um irmão, o Beto, José Alberto, que era muito bom jogador, só que ele não teve a oportunidade que eu tive. E aí, nesses 45 minutos do Caxias, o treinador do juvenil estava lá fora, me chamou e eu pensei assim: "Puta, e agora? Será que vai dar ou não vai dar?" E ele falou assim: "Como é que tu tá?" Ele me chamou de gringo. "Como é que tu tá, gringo?" "Muito bem, professor." Professor Galego, já não está entre nós, já falecido. Era um senhor já. Aí ele falou assim: "Tá preparado?" "Sempre." E eu humilde lá do interior, mas eu tinha. Aí ele falou assim: "Então tá, a partir de hoje tu é jogador do Caxias. Tu desce com o José Sete, que tá aqui, o nosso diretor, tu vai assinar as fichas." Naquela época tinha que assinar ficha, né? "Vai assinar a ficha de jogador do Caxias." E pronto, aí eu consegui. Aí eu dei sequência na minha carreira como jogador de futebol. Que Foi o máximo, hein. meu pontapé inicial. Mas me fala uma coisa, naquela época lá, que aí você foi para o Caxias, certo? Sim, Aí titularzão sempre, absoluto. sempre fui titular no E Caxias. ali naquele momento, naquela época, você tinha, assim, o que que passava pela tua cabeça? Vou para um clube de São Paulo, Rio, Belo Horizonte ou fico aqui? O que que passava na sua cabeça nessa época? O Elô, naquela época, 1990, eu estar como jogador do Caxias, hoje eu poderia pensar assim, mas naquela época eu só tinha gratidão, só tinha que agradecer. Eu Foi a primeira vez em 15 anos, com a minha idade, que eu fiz um trajeto de ônibus de 500 quilômetros. Eu até então eu nunca tinha feito na minha vida. Puxa, Eu ia até Santa Rosa, que era próximo, até Santo Ângelo, que é 80 quilômetros, eu nunca tinha feito. Então, assim, para mim aquilo, a minha única foto que eu tenho de criança, 3, 4 anos, eu estava com uma bola. Então, assim, para mim aquilo lá era o máximo, era a seleção para mim. E eu, desde o primeiro dia do Caxias, eu fui titular do Caxias no juvenil, desde o primeiro dia, titular, desde o primeiro jogo que fui aprovado, primeiro jogo eu fui titular, até o último jogo em 2000, quando nós fomos campeões gaúcho contra o Grêmio. Foram 10 anos que eu permaneci no Caxias. Nesses 10 anos, eu fui sempre titular. E nesses 10 anos de Caxias, eu só não fui capitão em 1990 no juvenil. O restante, o segundo ano, em 91, o primeiro ano de juniores da categoria, né? Falo juvenil porque é daquela sim, época, sim. sub-17, né? O segundo ano de Caxias, no sub-18, eu fui capitão até 2000. Sempre capitão. Ali, depois dali, qual foi o caminho? Porque a gente quer conhecer toda a tua trajetória, entendeu? Sim. Ali Nós fomos aí no Caxias, nós fomos campeões gaúcho em 93 de juniores, sub-20, da Copa no segundo semestre em 96, da outra Copa em 98 e fomos campeões gaúcho em 2000, que o Tite era o nosso treinador. Aí depois eu fui para o Palmeiras. Eu fui contratado pelo Palmeiras. 45 dias depois nós estávamos sendo campeões da Copa dos Campeões, lá em Maceió. Que é esse título para o Palmeiras naquela época deu vaga direta para a Libertadores no ano seguinte. Aí nós no Campeonato Brasileiro daquele ano, pelo Palmeiras, nós chegamos nas quartas de finais, fomos eliminados pelo São Caetano, o grande São Caetano, né? Tinha um na timaço, né? Perdemos a Copa Mercosul, que hoje é a Sul-Americana, após estarmos ganhando o terceiro jogo da final em casa, 3-0 do Vasco, nós tomamos a virada 4-3. No dia inesquecível. 20, no dia 22 de dezembro de 2000. Eu me lembro, curiosidade assim, o prêmio que nós tínhamos, eu ganhava R$ 10.000 no Palmeiras naquela época. O prêmio nosso era R$ 45.000. Porra, Prêmio nosso para ganhar a Mercosul era R$ 45.000. A diferença era muito grande, né, Paulo? Era Assim, tipo, muito o que grande. você ganhava no Pô, Caxias,
de repente você tá num É verdade. Palmeiras, É aí que é muito aí que é detalhe, ô Léo, que é bom a gente falar, lógico, até para as pessoas terem uma noção do que era e dos processos que acontecem. Ah, é tudo fácil, não é nada. Eu, quando fui campeão pelo Caxias, eu recebia, por ser capitão, ter uma história, 10 anos no clube, eu recebia R$ 8.000. E vem o Palmeiras, naquela época, que o Palmeiras, naquela fase lá, depois da Parmalat, né? Era a Parmalat ainda, mas não era já tinha aquele vendido Estava aquele no fim. plantel investimento, era um todo, investimento. tal, É. é. O Palmeiras foi apelidado, foi dado o cognome de bom e barato. Porque eram jogadores jovens que foram buscados nos times do interior, Juninho São João da Araras, Flávio do interior, o Tite, volante, veio comigo do Caxias, bom e barato. Então, assim, quando chegou para mim o convite do Palmeiras, eu não pensei em salário, mas lógico que eu, dentro da minha, não, vou receber um baita salário, né? Palmeiras, Parmalat, aquela coisa. Quando o empresário me falou dos valores, eu nem pensei 2 vezes. Depois que eu pensei assim: "Puta, mas é pouco, né, O mas que não que tem eu problema, fiz, né? mas não tem problema, eu vou". E não foi o salário para mim naquele momento era a oportunidade que era o As é, portas aqui de São Paulo são dão mais oportunidades do que qualquer outro com lugar de São Paulo? certeza, mas Do com do do certeza. país? E aí eu vou te falar, o que que eu falei assim: "Eu vou", assinei, vim para cá e pronto. E joguei, fui reserva, joguei, fui mais titular do que reserva no Palmeiras. Mas eu sou muito grato pelo seguinte, essa oportunidade que o Palmeiras me deu, aquela época tinha a lei do passe, né, Uhum. hoje já não tem mais. No final do ano, no final do meu contrato, que seria em junho de 2001, o Palmeiras fez a proposta para renovar para mim. Me ofereceu R$ 20.000 e eu pedi 25. E o seu Mustafa naquela época, O bom e barato, né? Era o bom né, e barato. vai treinar separado. E eu fui treinar separado. Eu estava treinando separado há 10 dias ali. Até que o seu Durval, já não está entre nós também, gente boníssima, me chamou lá na sede, lá no Parque Antártica. E me chamou e falou assim: Paulo, vem aqui que eu quero falar contigo. Depois do treino à tarde, fui lá. Aí ele estava com um cara que era um empresário, que mais eu não sabia. Tava lá junto, ele falou assim: ó, o Anselmo é o empresário que o Boa Vista de Portugal enviou, eles querem te contratar. Só que eles estão com um auxiliar aí, ele quer te ver jogar, porque ele faz um tempo que não tá jogando e ele quer te ver treinar. Eu falei assim: "Não tem problema, mas tu tá bem? Tô ótimo. Então amanhã tu aceita fazer um coletivo lá no CT?" Com toda certeza. Fui lá, fiz o coletivo, também como aconteceu em 1990 no juvenil lá. Eu fiz um tempo do coletivo, me tiraram do coletivo, o seu Durval já tinha mandado o recado para mim para eu ir lá para voltar para o Parque Antártica. Voltei para o Parque Antártica, estava lá o Anselmo, o agente, estava lá o auxiliar e estava lá o seu Durval. E contrato para eu assinar. Uau! Aí eu fiz o contrato daquele momento para mim na minha vida. Palmeiras ainda não me pagou os 10%. Não tinha pago Tu ainda? quer, tu não quer? Tá bom, não tem Você problema. abriu mão dos Sofrimento. 10%? Abri mão de 10%, não, mas o Boa Vista pagou. Ah, tá. Boa Vista pagou. Então é isso aí. Então a gente pensa assim: "Pô, é maravilha, a vida de jogador de futebol", não é nada, cara. Lógico que tem alguns que acertam na loteria, mas esse acertar na loteria é momentâneo, porque depois eles não dão valor, e aí joga tudo fora. Eu sempre achei que, na minha opinião, é que ser jogador de futebol é uma das profissões mais difíceis que Muito tem difícil. no mundo. Que, é legal, ganhar dinheiro, sim, mas perde também. E outra, né? Treina uma vez por semana, joga duas vezes por semana, viaja, volta, não sei quantos mil quilômetros, tá sempre cansado, uma folga por semana. Tem que valer muito a pena, né, pô? Sim, Léo, mas o jogador de futebol, que é jogador de futebol, nós temos hoje no Brasil em torno de 21.000 jogadores de futebol.
E todos esses 21.000 jogadores de futebol, eles não estão lá porque, é o sonho de ganhar milhões, ser os Neymares da Mas vida. esses 21.000 são federados, né, você fala? Federados, Tá, mas não exatamente. são todos profissionais. Sim, não são todos, mas são federados. A profissão deles é jogador de Se está futebol. federado, qualquer momento pode É, alguém pegar, entendeu? é, Buscar. eles estão lá, e nós estávamos lá, hoje eu sou treinador, porque nós amamos a nossa profissão. Nós amamos. Então, no momento que tu ama, tu abre mão de muita coisa. Tu abre mão de muita coisa. Porque nós amamos jogar futebol. É o que nós soubemos. Por exemplo, eu poderia naquela época, eu teria a oportunidade de fazer uma faculdade. Meu pai não tinha condições de pagar. E aonde eu estava, eu não tinha condições de trabalhar e para bancar uma faculdade naquela época. Então, assim, chegou o futebol, que era um dos meus sonhos, ou continuar sendo agricultor. Tá lá, comer, eh, trabalhar de manhã para comer de meio-dia, trabalhar de tarde para comer de noite, literalmente falando. Então, assim, quem tá no meio do futebol é porque ama. E quando a gente ama, a gente abre mão de muitas coisas, mas muitas coisas. Esse amor que você fala, me deu aqui, peguei um gancho aqui agora, ele era maior na sua época do que hoje? Hum. Era mais difícil. Não, porque a gente vê jogadores hoje, vou dar um exemplo básico, o menino tá na base do Palmeiras, ele não quer jogar no Palmeiras, ele não quer jogar no Corinthians, ele não quer jogar no São Paulo, ele quer jogar no Real Madrid, É. Isso é um bom debate, isso é uma boa sabe, reflexão. porque, hoje um menino que joga na base, ele já ganha R$ 10.000 por mês. E o próximo passo dele já é para 30. E se ele for para o Real Madrid, ele vai ganhando, não sei lá, 1 milhão de euros. Por isso que eu pergunto para você, o amor de antigamente, quando você fala do amor que você tinha, da dificuldade que você passou, e hoje? Hoje é tudo por dinheiro, pô? Hoje é business, né. Business total? Não, mas ele que está jogando, ele ama, ele ama. É que mudou muito, né, não só o futebol, né, Léo, mudou muito. A sociedade nossa mudou radicalmente. Se foi para o bem ou não, é o futuro que vai nos dizer isso aí, né. Mas especificamente falando sobre o jogador, isso é cultural. Que eu penso? O que eu penso? Eu, Paulo, brasileiro, muitos desses gostos, né, por clubes lá fora, também das crianças, são muito sustentado pelos pais, pelos agentes, mas principalmente pelos pais. Porque hoje, tirando uma ou outra exceção, muitos pais não fazem bem pro jogador, não fazem bem. E me perdoem quem eu estou falando, mas eu sou um profissional do futebol e pronto. E eu apoio um projeto lá na minha cidade, Academia Belo Centro, há 25 anos. Muitos pais veem no filho a oportunidade de ganhar dinheiro, de o filho ficar rico e ele ter uma vida E boa. ver o filho não deu, não serve pra jogar bola, o pai quer que o menino jogue bola. É, quer jogar, e mesmo se ele sendo um bom jogador, o pai tá lá sempre Ele pode ser enchendo o um bom saco, jogador, não pode não tá querer lá jogar, né, Paulo? tá lá, por exemplo, na base, né, tá lá gritando com o treinador lá: "Põe aí, meu filho tá jogando errado, pô, meu filho tá na posição errada", essas coisas assim. Eu acredito que seja isso, também. Mas esse amor que tu fala, por isso que eu te falei, tá mais difícil. Porque não é um caso mais, sabe, que a gente depende só do meu trabalho, assim, de: eu vou ser jogador, mas eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui", porque daí tem essas interferências. Geralmente, o jogador, na sua maioria, eles não têm condições ou eles não têm tempo também, tempo até tem, mas eles não têm estudar, fazer uma faculdade de economia, fazer uma faculdade algo, porque não bate os horários, não bate os tempos. Então, assim, quem dá essa assessoria para eles é que teria que ter esse cuidado, mas eles não têm, eles só estão vendo grana. Eu posso dizer, os pais atrapalham. O João Paulo, da base do Palmeiras, ele disse o seguinte, que quando ele vai pegar um garoto, Hum. ele, claro, conversa com os pais, tal. No momento em que o garoto que ele pegou, o garoto assinou, ele não quer mais saber de conversa com o pai, ele elimina o pai do WhatsApp, porque é o que ele fala:
Eu não quero, não é o pai que vai treinar. Ele não tem que se meter, ele tem que cuidar do filho dele dentro da casa dele. Aqui somos nós. É isso. Exatamente isso. É dessa forma que eu vejo. Pais atrapalham. Cara, como um exemplo, o pai do Gerson que está no Cruzeiro. Sim. O pai parece que é um jogador de futebol. Ah, se a gente for falar de pai aí, tem um monte querendo aparecer Não, mas eu aí, estou ó. dizendo desse que ele É, foi para a imprensa, tem uns que nem vão para a imprensa, mas esse foi para a imprensa, ele se posiciona como um jogador de futebol, e que é o caso de atrapalhar, atrapalha mesmo, entendeu. Eu compactuo dessa tua opinião, porque eu já vi, e essa fala do João Paulo é verdadeira. Vou te dar um outro exemplo, desculpa, se você quer o entrevistado. É. Lembra do Jean Xera, aquele garoto que era do Sim, sim. Santos? Quem que atrapalhou a carreira do menino? Que o menino parou, Hum. não se ouve mais falar dele, o pai. O pai achou que ele era o Messi. Vale ressaltar aqui também, né, Léo e Elô, não são todos os pais assim, né, Não, não, não. mas boa maioria são. mas eu acredito que você deve passar apertado com os pais. Quando você estava lá, Não, treinando um time, o pai do alambrado gritando: "Coloca ele, tira ele", é, não sei o quê. isso eu falo quando eu só treinei equipes profissionais, né, adultas. Isso já aí não tem, a não ser que seja um cara aí, mas é mais difícil. Eu tô falando, Léo, eu tô falando especificamente na base, Hoje eles vão Sim, pra rede sim. social, né. tô falando e nas redes sociais, isso sim. Mas é um processo, entendeu. Então o que que eu penso a respeito disso? Do que tu falou, que as crianças têm o sonho de jogar no Real Madrid, no Manchester Uhum. City. Hoje, às vezes eu fico ando na rua aí, eu fico observando muitas crianças com as camisetas dos times europeus. Poucas crianças, ou quase nenhuma que eu vejo, com camisetas dos clubes brasileiros. E aí vem uma forma que eu defendo já há algum tempo. Nós somos, Brasil como país, nós somos eternamente colonizados, porque nós temos essa mente de colonizados. Nós não temos uma mente de colonizadores. Então, assim, tudo que é de fora é maravilhoso. E vale ressaltar, né, Elô, eu trabalhei fora, como jogador e como treinador, ponto. Mas nós aqui, nós temos essa cultura. Tudo que é de fora é melhor. Tudo que é de fora é melhor. E especificamente falando de futebol, pô, hoje está estampado aí, né, que tudo que é de fora é muito melhor que o produto brasileiro. É difícil, né, porque nós É. éramos o exemplo do futebol, né. E somos A até. magia era o Brasil, Só era somos nós. Isso só somos nós. E essa magia que tu se refere aí, aos poucos nós estamos extinguindo ela, ou deixando de tê-la, porque interferência externa também. Mas você não acha que você acabou de dizer que o torcedor brasileiro, ele veste a camisa de um time de fora, certo? Mas você não acha que para ele usar Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é muita violência, então não dá para ficar usando a camisa do seu próprio clube É, para andar na rua, você não acha não, que não, tem essas você não, acha que não. não, isso não. Eu não acredito que eu saia com a camisa do Corinthians, do Palmeiras aqui em São Paulo, eu torcedor, saia e um torcedor do Corinthians vai me parar, um torcedor do São Paulo ou de outro clube qualquer vai me parar. Não, não chega a ser esse absurdo assim. O que eu me refiro é às crianças, né? As crianças, por que que o pai ou por que que a criança pede para o pai uma camisa do City, uma camisa do Real Madrid, do Liverpool? Por que que ela pede para ele ou ele dá para ela? Por que que ela não pede ou ele dá para ela uma camiseta do clube, do seu coração aqui no Brasil? eu tive um Eu exemplo, não concordo não, mas tudo bem, Sim. aceito, eu não concordo. tem um exemplo que, o vô do menino, eu sou muito amigo do senhor, e ele comprou o jogo do uniforme completo do Newcastle para o neto dele. O neto dele tem 10 anos de idade, é fã do Newcastle. Eu falei: "Mas ele não torce para São Paulo?" "Não, ele torce para o Newcastle", depois ele torce para São Paulo. Então acho que a nossa cultura tá indo pro beleléu, desculpa o modo de falar. Mas É, isso acho que infringe muito o nosso futebol do dia a dia também, né. é. Qualidade?
você que é dono da propriedade, nosso futebol está bem abaixo do futebol europeu, né. Sempre esteve, né, em Os termos de grandes clubes. estrelas vão tudo para a Europa ali, do Brasil Nós pelo menos. nós fomos o nosso último título como seleção foi em 2002, né. Isso. Quantos jogadores daquela seleção estavam jogando no Brasil naquela época? Acho Mas que pelo menos nenhum. nós tínhamos seis. Anderson Polga, Marcos, Rogério Ceni. Rogério Ceni, ah, Dida tá, não, mas Dida estava no na time Itália. titular, Ah, o vamos time titular, tá. Marcos, Marcos, Quem que era o lateral? lateral era o O Cafu Cafu, e Cafu e Roberto Roberto já Carlos, Carlos. eles estavam fora, é isso Era aí. Edenilson, Lúcio, Lúcio, aí ele fazia o professor às vezes fazia o terceiro zagueiro, tinha na frente era Ronaldo, Rivaldo. Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, o trio. Kleberson, que era do Atlético Paranaense, depois foi vendido para o Manchester é. United. Gilberto Silva, não lembro. Gilberto Silva, que estava no Atlético Mineiro. 2 jovens no meio de campo. É tudo de fora. Quantos? Quantos? 3, 3? 4 acho. 4 É. jogadores. Cleberson, Gilberto Silva, Marcos, no time titular, 3. Mas o É. nosso banco era quase 100% O banco jogador sim. que Aí sim. jogava no Brasil. Aí sim, aí sim. Mas hoje nem isso nós temos mais. Hoje você vai ver, realmente, hoje do Brasil aí, pouquíssimos mesmo. Mas nós vamos falar de seleção brasileira Sim, depois, sim, sim, Paulo. sim. Paulo, depois você foi jogar em Portugal, é isso, né? Sim. Como é que foi a mudança, assim, água pro vinho, né? Você estava lá em Caxias, em Palmeiras, já ficou surpreso com o valor É, do 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 salário, e depois você é, foi lá para Portugal. Mudou tudo na sua vida. mudou. Como é que foi, viver fora do país, assim, sendo que você andou uma vez de ônibus só de 500 Exatamente. quilômetros, depois você foi parar em Portugal. É. Meu primeiro voo foi em 1997, que eu nesse tempo aí que eu não falei, vou só dar uma ressalva aí, que eu fui emprestado para o Botafogo, 97, de maio de 97 a dezembro. Então minha primeira voo foi com avião da Varig, extinta Varig. Tem uma Não foto devo até hoje. naquele voo. Não, 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 Eu não. também tenho Não, foto melhor lá. não, melhor não, vamos lá, vamos continuar. Foi. Ai, Então, Jesus, mas Jurássicos. quando eu fui vendido pro Boa Vista, o Boa Vista era o então campeão português. E vocês veem como que as coisas acontecem. Eu, quando eu estava no Palmeiras, eu assistia pela PSN, lembra? PSN? Lembro, Aquela rede de TV. eu fiz trabalho para eles, para a É, PSN. eu assistia o campeonato português. E eu assisti muitos jogos do Boa Vista. E era a sensação, porque, pô, o time que, né, nunca foi campeão, vai lá, Benfica, Sport e Porto, é eles 3 só, né. E a sensação é assim, e foi campeão. E eu fui para esse time. Aí quando eu cheguei lá, tinha bastantes brasileiros, e tudo se resume, eu acredito muito nos sonhos, né. Voltando para o Palmeiras, eu ficava no quarto, na concentração com o Galhardo e com o Arce, com os caras, né. E eu sempre falava, nós assistia na ESPN a Champions League. À tarde, porque nós jogávamos à noite, no meio da semana. E eu falei: um dia eu vou jogar essa Champions League aí". E o Galhardo e o Arce, toda brincadeira: "Que, Paulo, tu vai jogar o quê? Nem titular direito tu é do Palmeiras? Como é que tu vai jogar uma Champions League?". E eu falava brincando, mas falava assim: "Mas eu vou", eu gostava muito de assistir o jogo da tava lá eu, no Boa Vista, disputando a Champions League. E a estreia do Boa Vista na Champions League foi contra o Liverpool em Liverpool. Então tu imagina, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu era agricultor. Eu era É um agricultor. filme, né? Passa um Cara, eu filme. agricultor. 11 anos depois, em 2001, eu estava disputando a Champions League, a maior competição de clubes do mundo. E eu estava lá, Exatamente. e jogando num estádio, estreando num dos estádios mais emblemáticos do mundo, que é do Liverpool, né, por toda a história que eles têm. E foi isso, cara. E aí fomos lá, nesse primeiro ano que eu fui no Boa Vista, nós somos vice-campeões portugueses, perdemos para o Sport, que tinha o Jardel, Jardel foi o goleador da Europa naquela época, mas nós passamos 2 fases da Champions League, jogamos entre Manchester United, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Liverpool, Dinamo de Kiev,
todos esses tubarões lá da Europa. Eu, há 11 anos atrás, agricultor, Estava 11 anos ali. Eu quero depois. saber se você ligou para o Galeano depois. O Ô Arthur. Galeano, depois eu vou te ligar, vou perguntar isso aí para você. O Eu não te Galeano, avisei que eu ia jogar? Não, nós deixa o tivemos Galeano, vamos perguntar para ele conversando. depois. Ô, 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 Paulo, falando dos clubes que você passou, eu vou andar um pouco mais no Sim, sim. tempo. Eu queria que você me falasse dessa transição sua, quando você deixou de ser jogador para virar técnico. Como é que foi? Ou, melhor, como é que você se preparou para parar de jogar futebol? Para parar. O que que passou? E aí essa transição para técnico, como é que foi isso? Conta pra gente. Em 2005, eu estava em Portugal, no Natal de 2004. 2004, eu estava em Portugal e eu falei para um amigo meu brasileiro, Josivaldo, jogador também, que tinha jogado comigo no Boa Vista. Eu falei para ele assim: "Josi, se hoje eu tenho 33 anos, eu ia parar de jogar". "Pô, mas por quê, cara? Pô, tu tá super bem aqui", eu era titular do clube lá tudo, "tu tá super bem aqui". "Não, cara, porque eu tô com a sensação, assim, eu tô vendo o jogo mais como treinador do que como jogador". Hã. Eu era zagueiro, então assim, e eu falava muito, falava muito, falava muito, gritava, orientava, e eu corrigia os caras, sabe, não parava de falar. E eu falei assim: "Não, porque eu tô vendo, cara, eu não paro de falar e eu observo aí meus colegas, erram e eu fico bravo, eu perco a concentração". Ele falou: "Tá bom", mas aí pronto. Isso foi em 2004. Em 2007 eu encerrei minha carreira de jogador de futebol. Aí eu fiquei mais um ano lá, retornei para o Brasil, encerrei minha carreira no Avaí, de Florianópolis. Mas eu me programei para isso, que quando eu fui jogar no Avaí, era o ano de 2007, eu fui para o estadual e fiquei jogando a Série B. Eu já tinha na minha mente, no final do ano eu vou parar, porque eu quero ser treinador. E foi isso que aconteceu. Eu dei tudo, como fui capitão também no Avaí, dei tudo lá no clube. No final do ano eu falei pro professor: "Professor, não conta mais comigo para o ano que vem, que a partir de hoje eu encerrei minha carreira". "Oh, por quê?". "Não, encerrei minha carreira, não quero mais". Mas É preci já tinha um caminho já? Já tinha uma ideia? Já tinha. Já tinha um clube já Não, não interessado? tinha. Tinha não, ele queria ser técnico aí. Eu queria ser técnico e não tinha, um caminho assim, porém, nesse tempo, eu eu conhecia o senhor Luizinho Valentim. Ele é um cara de Novo Hamburgo, que trabalhou muito tempo no Novo Hamburgo, era um diretor naquela época, vice-presidente de futebol, e ele entendia muito de futebol e eu tinha conhecido ele. E a gente sempre manteve contato. Quando ele ficou sabendo, né, através de outras pessoas, que eu tinha comunicado ele me ligou prontamente. Eu estava lá em Florianópolis, que eu morava num hotel lá. Ele me ligou, naquela época, ele me ligou e falou assim: "Tô sabendo que tu vai largar a bola". A bola não, futebol, como jogador sim, mas vou trabalhar para ser treinador. Ele falou assim: "Tem uma proposta para te fazer então. A partir do ano que vem, 2008, tu tem as portas abertas do Novo Hamburgo. Ou seja, como auxiliar do Gilmar Iser no profissional ou como treinador sub-20. Pode escolher. Não precisa me responder agora. Final do ano eu te ligo para a gente conversar". E ele me ligou no final do ano, dia 28 de dezembro, ele me ligou e falou assim: "E aí, o que tu decidiu?". "Eu vou ser auxiliar do Gilmariz, mas só a partir de julho, porque até julho eu vou fazer uns cursos". Naquela época não tinha curso da CBF, não tinha nada. Tinha os cursos dos sindicatos. "E vou fazer uns estágios". Aí eu fui fazer 3 cursos de sindicato, um do Rio Grande do Sul, 2 de São Paulo, e fiz um estágio com o Silas, que estava no Avaí. desculpa a minha ignorância, mas naquela época não tinha que ser professor de educação física, parece, para ser Tinha técnico? o CREF provisionado, que Ah, eu tenho até hoje ele. Tinha que ter. Aí eu fiz o CREF também. Mas, tu não tinha que fazer nada, né, só tinha que ir lá pagar. Eu paguei naquela época, eu paguei R$ 3.500, Nossa! para aquela época, 2008, para eu ter esse CREF provisionado. Eu tive que provar, né, eu tive que provar com documentação que eu era jogador de futebol, né, para ganhar esse CREF provisionado
que só servia para ser treinador de futebol. Então eu fiz tudo isso nesse tempo, nesses 6 meses, e fiz um estágio de 2 semanas com o Silas. O Silas hoje não é mais treinador, mas ele estava muito bem no Avaí naquela época, o Avaí tinha subido para a Série A. Aí eu fiz com ele esse estágio e pronto. E aí em julho de 2008 eu me apresentei lá no Novo Hamburgo, já conhecia o Gilmariz, o treinador, e foi que eu dei meu pontapé inicial. Mas foi tudo programado, tudo estudado. Nada do supetão assim: "Ah, resolvi, vamos lá". Tudo ser programado, Tudo você vai assim, exatamente. objetivo, É, trazer objetivo. é, Eh, Conta pra gente agora, você foi técnico do Atlético Paranaense, né? sim. Conta a tua história por lá. O Atlético, história linda, né, uma história espetacular. O desfecho não foi espetacular, mas não foi por minha culpa, né. Não. A minha história no Atlético Paranaense se iniciou em 2022, quando eu como auxiliar do professor Felipe, nós fomos vice-campeões da Libertadores. Felipe, que ele tá dizendo, é o Luiz Felipe Scolari, É, tá, é, pessoal? é, Só é, para eu só chamo para eu chamo ele situar. de É professor que é na Felipe. intimidade, né, o Isso, Felipe, isso, né? isso, isso. Eh, Nós pegamos o clube, e isso pouca gente sabe ou ninguém sabe, nós pegamos o Atlético Paranaense na 16ª posição no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ele tinha 4 jogos, ele tinha mais 2 para fazer, ele tinha que ganhar os 2 jogos e ainda torcer por resultado extra para poder classificar para a segunda fase. Nós chegamos, no final de tudo, isso foi em maio, dia 8 de maio. No dia 22 de novembro, nós estávamos decidindo a Libertadores da América. E classificamos o Atlético Paranaense para 2023, direto para a fase de grupos da Libertadores. Porque no Campeonato Brasileiro nós ficamos em sexto e vice-campeões da Libertadores. Aí o professor Felipe, como já havia anunciado há muito tempo, mas ele concretizou, ele falou que ele iria trabalhar até 2022 como treinador. 2023 ele passou o bastão para mim. Ele comunicou ao Petralha, ele tinha que comunicar, né? E o Petralha tem que aceitar. Aceitou prontamente. E a partir de 2023, eu fui o treinador do Atlético Paranaense. Eu dei sequência a um trabalho. E aí que entra um processo de treinador que eu acredito muito, muito. É o processo de continuidade. Continuidade. Seja com os treinadores também, mas principalmente com os jogadores que lá estão. Então nós tivemos um grupo que foi vencedor no ano de 2022, e esse grupo foi mantido e foi acrescido de alguns reforços interessantes, pontuais, quando eu fui o treinador. Então assim, nós tivemos um campeonato paranaense, onde que nós tivemos 15 vitórias e 2 empates, 17 jogos, campeonato paranaense. Ah, mas é fácil, vai disputar o campeonato paranaense, o Atlético Paranaense não ganhou mais. Então assim, 15 vitórias, 2 empates. Campeões invictos. Depois de 87 anos, o Atlético conquistou, já tinha sido 3 vezes na década de 20, 3 vezes invicto, mas após nunca mais. Fomos campeões. Na Libertadores, nós caímos no grupo, naquela época falado, grupo da morte, que era Alianza Lima, do Peru, Libertad, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que era o grupo mais forte. Nós classificamos com uma rodada de antecedência para a segunda fase. E na Copa do Brasil, nós eliminamos nas oitavas de finais o Botafogo, que era o então líder do Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem para o segundo local. Nós eliminamos o Botafogo. Então, assim, foi uma trajetória de 6 meses onde que eu tive a oportunidade de trabalhar como treinador do Atlético Paranaense, com uma estrutura fantástica. Foram 6 meses os melhores dos últimos anos, até hoje são os melhores do E o Atlético Felipe Paranaense. e o Felipe era diretor, é isso, né? Isso. É, o E o professor Felipe professor era Felipe era era diretor. diretor e eu fui desligado do comando, segundo Retaliação, né? segundo o Alexandre Matos, que o Petralha achou que, como eu fazia parte do projeto Luiz Felipe Scolari,
eu também deveria sair. Então o professor Felipe aceitou a proposta do Atlético Mineiro para voltar a ser treinador, e aí sobrou para mim. Em questão de meia hora, o professor Felipe me comunicou que ele estava saindo de diretor e estava voltando a ser treinador do Atlético Mineiro. Meia hora depois, o Alexandre Matos me ligou e eu disse: "Tá bom", agradeci, não tinha o que fazer. Mas naquela época, a diretoria ali do Atlético não podia argumentar com o presidente, com o Petralha, para dizer: "Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa"? Sinceramente, não sei, porque assim, ó, eu conversei com o Petralha, conheci o presidente Petralha, assim, pessoalmente, num amistoso em janeiro, na pré-temporada, no CT. Eu cumprimentei ele: "Presidente, tudo bem? Como é que tá o senhor?", né, cumprimentei. Depois ele teve aquele problema de doença, né, É, ele ficou ele doente, é. ficou doente. Até então, eu nunca mais falei com ele, nunca mais vi ele, nem eu e nem ninguém. E aí me chegou, né, através do Alexandre, essa situação que ele havia tomado a decisão, o presidente. Eu fui voltar a conversar com o presidente, ver o presidente há 2 anos atrás, que eu encontrei com ele e conversamos um pouco, mas eu não perdi tempo também, assim, para pedir: "Foi o senhor que me demitiu, né?" É, entendi, Não vou entendi. perder tempo. O que é importante é assim, eh, para mim, e eu tenho muito orgulho, e aí entra, Léo, o que eu falo, a questão cultural. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado do professor Felipe, um pentacampeão do mundo, na China, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Grêmio e no Atlético Paranaense, como auxiliar dele, porque ele é um dos maiores treinadores do mundo de sempre. O nome dele Uhum. vai estar lá, porque ele foi pentacampeão mundial invicto. E eu tenho muito orgulho de falar isso aí. E foi uma faculdade maravilhosa, né, Foi assim, um Um baita mestrado, aprendizado, né. tu não tem ideia o que é tu trabalhar, por exemplo, eu conheci, o meu primeiro ano foi na China com ele, né. Saí do Cianorte, na segunda divisão, onde que fui campeão invicto também, paranaense, da segunda divisão. Paranaense comigo só invicto. eu É, notei, é só invicto, Só não tem, invicto, né, né. é. não, tá ótimo, tá ótimo. Aí ele me convidou para eu ir para lá. Então, assim, tu imagina, eu no Cianorte, time pequeno, humilde, na segunda divisão do Paranaense em 2016, eu vou para trabalhar com o Felipão, não precisa falar o currículo dele, na China, no maior time da China, e fomos campeões, olha. Ô Paulo, o Filipão tem uma fama, assim, né, que a gente fala, assim, no meio, assim, na rua, né, de ser enérgico, né. Como é que era o dia a dia com o Felipe? Como é que era trabalhar com ele? Porque é uma vida, né, você vive mais com ele do que com a sua família, no modo de dizer, né. Intenso, Intenso. é intenso, Com o Filipão tudo é intenso. intenso. E aí que eu te falo, isso é pra vida. Se eu não tivesse sido intenso lá como colono, lá como agricultor, se eu não tivesse tido a convicção e ter trabalhado para isso, eu não teria sido jogador, porque eu fui intenso e eu fui enérgico. E quem não é intenso, não é enérgico e não é agressivo, fica para trás. E o professor Felipe, além de todo o conhecimento que ele tem, e eu coloco o professor Felipe com o Murtosa e com o Pracidelli. Esse trio aí andaram 30 anos juntos. São todos iguais, intensos, enérgicos e agressivos. O que que é o agressivo? Agressivo não estou falando que dá porrada, Lógico. essas coisas, Ah, não. sim, sim. Eles são agressivos porque eles não esperam para amanhã o que tem que ser feito hoje. Eles não deixam para amanhã o que tem que ser feito. Ou até eles se antecipam ao que está acontecendo para fazer as coisas da forma que eles estão. Então, assim, ele é um cara extremamente enérgico durante o treino. No Atlético Paranaense, com 76 anos, cara, tu tinha que ver ele. Assim, às vezes eu tinha que entrar no campo ali, que ele estava dando o 10-0 que ele gosta, né? É o treino que ele mais gosta, ou para Pracidelli. Calma, Filipão, calma. Porque ele queria fazer as coisas acontecer. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E por isso que ele é o cara, entendeu?
Por isso que ele conquistou um pentacampeão, por isso que ele tem 33 títulos na carreira, por isso que tem Libertadores, tem tudo e mais um pouco. Porque além do conhecimento, ele é um cara que não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Mas o povo é ingrato, né, porque falam que ele está ultrapassado hoje Porque é em dia, brasileiro, porque é brasileiro, porque nós somos brasileiros. O exatamente. Alex Ferguson lá no Manchester United ficou até os 70, não, 66 anos. É outra cultura, né, Outra cultura. outra cultura. Hoje ele vai lá, ele é rei, tem O estátua o dele. Tite hoje está ultrapassado, é o que falam. É. Você entende? Mas, assim, a minha pergunta que eu queria fazer, assim, como que você equilibra um desempenho coletivo de um time na construção de um trabalho? Como é que você equilibra isso? No Brasil, É, é bem difícil. é. É bem difícil. Não é impossível. Não é impossível. O que eu penso sobre futebol, e o futebol brasileiro está longe, quer dizer, tem algumas equipes, né? Vou te dar um exemplo. O que está acontecendo com o Grêmio em Porto Alegre? Normalmente, o treinador teria saído. Porém, eles estão dando crédito para o treinador. E que eu acho correto. Porque não é no momento, no estalar de dedos, que as coisas acontecem. O que está acontecendo agora no Cruzeiro? O treinador, isso é histórico no Brasil. O treinador renovou até 2030. 2030. Estão copiando o Palmeiras, né, com o É, técnico. quer Pode ser, dizer, mas é legal, uma coisa boa, pô, uma coisa boa. Palmeiras é exemplo para ser copiado também nesse aspecto. Então, assim, o que que eu penso dentro dessa tua pergunta? É um tiro no escuro, Elon. É um tiro no escuro. Literalmente é um tiro no escuro. Porém, nós treinadores brasileiros, né, nós estamos muito habituados com isso. E infelizmente, nós temos que falar isso. Nós estamos habituados. E eu vou lá com a minha comissão técnica, eu vou lá com o meu conhecimento, com a minha capacitação que eu adquiri durante todo esse tempo que eu sou o treinador, e nós vamos fazer as coisas acontecer. Às vezes acontece, às vezes não acontece, porque futebol também não é uma ciência exata, né. Mas Paulo, quem é o culpado de tudo isso? Que nem você falou, Cruzeiro, Grêmio, então todo mundo, o próprio Palmeiras mesmo com o Abel, fazendo aí um trabalho diferente. Mas hoje tem técnicos aí, né, colegas seu de profissão, são campeões de alguns campeonatos, perdem 3 jogos e são demitidos. É a torcida, é o clube, É cultural. é a diretoria ou que nem você falou, é a cultura. É cultura. O torcedor não pode perder, então você pode ganhar 10 campeonatos e perder um. O próprio Palmeiras agora, ganhou tudo e o ano passado não ganhou nada. É um trabalho, eu concordo com você. Mas qual a sua opinião disso? Eu prefiro falar assim, culpado. Culpado é cultural, é a cultura. Mas o Abel está no Palmeiras hoje, com todo o histórico que ele tem de títulos, mas recentemente, se ele permaneceu no Palmeiras, é porque ele tinha alguém superior a ele que deu o suporte para ele, que entende o processo. Que o Palmeiras passou por uma renovação de jogadores, foram vendidos alguns, os mais experientes saíram e trouxeram outros jogadores, jovens, na sua maioria jovens, com talento, mas jovens. E jogar no Palmeiras, não, né? É peso. Então, assim, houve o entendimento por parte de quem comanda, superior lá, e a sua equipe, temos que dar tempo para que esses jogadores possam entrar no processo Palmeiras. E não é no estalar de dedos. Assim, vou seguindo aqui o meu raciocínio, eu queria que você me falasse qual o maior erro que comete um técnico, na gestão de pessoas, de jogadores. Qual o maior erro que um técnico comete ao gerir esses atletas? Não sei se tem, dá para dizer que é o maior erro. Hoje, a nossa sociedade está muito diferente do que quando eu era jogador. E não é, e também como eu fui treinador. Hoje, tu tem que gerir muito bem. Tu tem que tratar. Eu tive treinador que, por exemplo,
A bola tá cruzamento específico, só para te dar um exemplo. Cruzamento específico é para cabecear, cabecear, cabecear. Às vezes a bola vinha e eu sempre com o pé. Eu atrasava e sempre com o pé. Luiz Freire, o treinador, e ele falou assim, me chamou na frente de todo mundo: "Ô Piá", eu era um jovem, "Ô Piá, tô te falando que é para ir de cabeça, se a bola for baixa, vai de cabeça, te atira". Bem assim ele falando. "Se tu não fizer isso, vai embora". Uau! Se hoje eu faço isso, Você está acabou, perdido. acabou. É a sociedade. Nós temos que nos ambientar. E o que que eu acho, Elô, tu tem que ser firme nas tuas decisões, tu tem que ser firme no teu comando, mas tu não pode ser assim, né. Principalmente eu, que não tenho um lastro, eu e muitos outros, né, Uhum. que não tem um lastro como um Felipão, como um Abel Ferreira, né. Então assim, nós temos é que ser muito políticos. Porém, a questão de ser políticos, tu não pode perder tua essência, tu não pode perder as tuas convicções. E é isso que eu não abro mão, isso eu não abro mão. Se eu determino para um jogador, para um setor da minha equipe, vamos jogar assim, nós vamos jogar assim. Eu vou explicar para eles, nós vamos treinar com eles e nós vamos jogar assim. Se não está dando certo, seja por má vontade ou seja por incapacidade, isso eu não quero saber. Eu simplesmente retiro. Aí cabe a ele entender da maneira que for. Mas isso não Mas, faz perder o vestiário? mas depende do momento que tu estiver, né, Elô? Depende do momento que a tua equipe estiver. Mas eu, como treinador, nós não podemos, nós não somos ainda uma IA, né? Que nós temos todas as formas de pensar de todo mundo. Então, assim, é muito, é muito volúvel, sabe o que que é? Assim, tu tem que andar assim, sabe? Andar assim. Em ovos, né, como a Em gente fala, ovos, né. em ovos, Total. em ovos, sim. Porque hoje sim, os jogadores têm muita notoriedade, por mérito deles, que eles são os caras, né, são hoje jogador é diferente da minha época também, né. Hoje jogador, tu vai aí qualquer jogador topo aí da série A aí tem 2, 3 milhões aí De de seguidores? seguidores. Os caras falam para muita gente, né, eles, né, Exato. são exemplos para muitas coisas. Então assim, nós, como treinadores, nós somos os líderes, mas nós temos que estar preparados para trabalhar nesse ambiente que hoje a nossa sociedade, não é o futebol só, a nossa sociedade nos impõe. É, uma curiosidade minha, Paulo, já pegando esse gancho teu aí. Você falou, trabalha com jogadores com 3 milhões de seguidores, Uhum. 4 milhões. Como é que é trabalhar, por exemplo, com um time de estrelas? Até mesmo financeiramente, com salários totalmente diferentes. O cara ganha 6, 7 milhões por mês e o técnico ganha metade do que ele ganha. Na hora do comando, tem jogador que não dá muita bola, sai de lá, "Não, professor, tudo bem", mas não faz o que você manda. Já teve já alguma coisa assim? Eu, se tive, eu não fiquei sabendo, porque eu sempre tive, na minha época de 8 até de 2008 até 16, eu trabalhei em times menores, né, de série B, série D, série C, eu vivia aquele mundo. Porém, eu volto a falar, era outra história. Hoje nós estamos num outro mundo. E eu, nesse tempo que, re referente à tua pergunta, eu trabalhei com o professor Felipe como auxiliar na China, né, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, trabalhei com muitos, muitos caras de topo, mas, assim, Dudu, Felipe Melo, todos esses caras aí, todos. Kahneman no Grêmio, que era campeão de tudo lá no Grêmio. Então, assim, eu como auxiliar, eu tinha que, né, saber lidar com eles, né. Eu tinha que ser o filtro, porque o professor que era o cara que o professor era o Filipão, né. Ele que era o cara que ia chamar atenção quando tinha que chamar e foda-se, eu sou o Filipão, mas eu tive esse tato
com esses caras, de trabalhar com esses caras grandões, muito maior que eu, no caso. Então, assim, eu adquiri uma experiência muito salutável nesse momento, para que quando eu retornei como treinador principal, eu estava habituado a lidar com esse tipo de jogador, do topo, Aí tá com pressão, né, lidar técnico com tem que ter pressão. Então, pressão. assim, para tu ter uma ideia, eu saí do Atlético, no Atlético Paranaense lá, eu trabalhei com o Fernandinho, Thiago Heleno, Pablo, Vitor Roque, Christian, Eric, esses jogadores onde que estão hoje? Christian, Eric tá no Bahia, Christian tá no Cruzeiro, Vitor Roque tá no Palmeiras, pô, entendeu? Fernandinho já parou, mas o Fernandinho vinha do Manchester City, que era o Eu cara, lembro quando o Fernandinho assumiu. então assim, eu trabalhei com esses caras e esse tipo de jogador, o Léo e Elô, esse tipo de jogador, tu não precisa se estressar. Tu tem é que ser claro nas tuas ideias, não tem que falar muito, porque eles são fora da curva. Eles são fora da curva. E aí, é muito fácil trabalhar com esses caras. Porque se tu tem as tuas ideias claras, que se tu tem o teu protocolo de jogo claro, que tu não deixa dúvida, eles vão lá e fazem. Eles vão lá e fazem. Você usa o dados na análise de desempenho dos jogadores? Você usa dados? Uso, sou muito adepto nisso, muito adepto. E defendo isso há muito tempo, Elon. Dados, para tu ter uma ideia, só para uma ideia, 2016, não, 2013, eu, treinador do Operário, naquela época, Operário de Ponta Grossa, Campeonato Paranaense, eu pedi para a direção, e ela atendeu o meu pedido, para colocar uma televisão na sala para eu mostrar os melhores momentos que eu editava depois dos jogos, para os jogadores. E aí os jogadores sentavam nas cadeiras e eu ficava em pé mostrando. Aí pedia para o meu auxiliar parar o computador naquela época, né? Parar, e eu mostrava para eles dados, porque eu trabalhava com dados. Hoje, aí, quando eu chego nesses clubes grandes aí, por exemplo, na China, em todos esses clubes aí, a gente tinha dados e tudo mais. No Santos, para ter uma ideia, Gianluca. Gianluca foi minha indicação para ele queria voltar para o Santos, eu fiquei sabendo e eu falei com o presidente: "Presidente, o Gianluca quer voltar para o Santos". "É, mas ele já queria voltar outra vez". "Não, agora ele quer voltar, presidente. Nós temos que contactar com ele". Uma semana o Gianluca estava no Santos. E ele estava no Mônaco da França, sem jogar, estava treinando separado. Nos primeiros treinos, eu disse: "Esse cara é de outro planeta, né". Normalmente um treino de uma equipe como o Santos naquela nossa época lá, que não tinha competições internacionais, só tinha jogo domingo a domingo, tinha um jogo por semana. Normalmente, no -3 é menos dias para o próximo jogo, sabe? Então, -3, um jogador atinge 5 km, 4,5, 5 km de velocidade com 250, 300 de intensidade. O Gianluca batia 7,5, 8. Ele batia 7,5, 8. Aí, no primeiro treino, o nosso fisiologista chegou: "Turra, tem alguma coisa errada aqui com o seu homem". E eu falei, ele mostrou, disse: "Ai, caramba, tira ele". Tiramos. "Não, não, tiramos". "Jean, depois eu falo contigo". Aí depois, aí que entra o feeling, tato. "Jean, tá louco, cara? Isso aqui é quase de jogo, velho". "Não, eu quero treinar, eu quero treinar". "Não, não, porque a nossa carga tem que ser organizada, porque senão o que tu vai fazer aqui a mais vai faltar no jogo. E nós corremos risco porque tu está um bom tempo sem jogar, só vinha treinando, daqui a pouco tu estoura no jogo, arrebenta no jogo e pronto. E aí Cê vai o trabalho tudo". Vocês são pais deles, né, você É, exatamente. vira Mas família, ele né. é um cara espetacular, assim. Ele: "Não, tá bom então, professor". No outro treino, lá vai o Jean de novo batendo 7.
Tiramos ele novo. Eu que trabalho com dados. Eu chego na semana, no início da semana, por exemplo, no Santos, eu chegava com toda a comissão técnica, o staff do clube, departamento médico, fisiologia, sentado na mesa, e aí nós fazíamos as programações. E cada sessão de treino tinha as métricas. No -2 tem que ser 4, no -3 pode ser 6, no -1 tem que ser 3. E aí a gente ia ajustando, mas eram os dados. Aí tinha a questão dos treinamentos, que a área de análise de desempenho, quem filmava e quem editava, aí todo pós-treino, eles já me conhecendo, né, porque eu passei todo o protocolo para eles já me conhecendo, eles deixavam um vídeo já pronto para que eu fosse para o vestiário, no retorno para o vestiário, eu analisasse o vídeo, com os erros, na opinião deles, e com os acertos. E aí eu ajustava. Não, eu acho que aqui tá errado, o que tu achou que tá certo, tá errado. O que tu achou que tá errado, tá certo. Então a gente, entre aspas, com a comissão técnica, nós discutíamos, debatíamos, não discutimos, debatíamos aquele momento. Manter o equilíbrio, Manter né? o equilíbrio, exatamente. Eu vou meio na contramão agora, Paulo, tipo assim, Hum. concordo com você, os dados são importantíssimos, até mesmo por causa de uma lesão séria, o tal do controle de carga que existe hoje, né, É. que o jogador só pode jogar 10 minutos ou meia hora, ou 35 minutos. Isso aí inibe o talento do jogador brasileiro? Hoje é muito assim, ó, igual você disse: "Ó, não pode correr muito, vai jogar só 30 minutos", o tal do ritmo de jogo. Não acha que o jogador brasileiro tá meio latado por causa, eu sei que você é um cara didático, trabalha com dados, mas não prende muito o jogador brasileiro? Tem muito jogador se machucando, mesmo com controle de carga, mesmo com um monte de dados. Bom, vamos aos fatos. Eu te apresento números. Quais jogadores que machucaram? Vou te dar um exemplo. Vitor Roque. Qual que foi a lesão dele? Trauma. Não tem o que Pancada. fazer. Pancada. Trauma. Pancada. E o Roberto se machucou, nossa, Mas foi um encontrão, né, não, quando ele eu acho não, que o quando do ele se Yuri. machucou As a costas. as costas, foi o encontrão do Murilo do Palmeiras. Não, não, Então ele abriu não, nessa aí ele última, só é. operou Hérnia. da hérnia e também operou da vesícula, aí foi cirurgia, aí não tinha como, né. Mas vamos nós estamos falando de topo, né. Sim, sim, É, lógico, é, é. lógico. Vamos ter um exemplo. Conheço bem o Palmeiras, conheço bem o Atlético Paranaense, conheço bem Grêmio, conheço bem Cruzeiro e, pô, lá na China. Esses times aí. Conheço bem Santos, o Vila Nova ano passado também. Outra lesão do Palmeiras, Paulinho, né? É, o Paulinho já Não, o comprou Paulinho já lesionado. chegou, né. Ok. Aí já é departamento É, médico, é um outro assunto. é. Mas, É uma mas outra resumindo, conversa. o Flamengo, quantas lesões musculares tu lembra que o Flamengo teve? E é o time titular que joga em tudo, hein, eles Sim. não ficam poupando não. O Atlético Paranaense, outro clube que eu conheço. Quantas lesões musculares nós soubemos? Eu, sinceramente, esse ano, eu acho que ele teve uma só, que eu vi, que eu acompanho mais ou menos o Atlético Paranaense. Léo, o que que eu quero te falar, assim, hoje o futebol, na minha época, na época do talento, né, que nós, né, esses jogadores a que tu se refere, o talento hoje do jogador futebol, eu gostaria muito, e eu defendo isso, que nós preservássemos o nosso talento. Mas hoje, o talento do jogador brasileiro é visto tem que ser visto de uma forma diferente. Porque na época desse talento que tu se refere, e era maravilhoso, a época de Zico, Ronaldinho, Sócrates, lembra o Sócrates de calcanhar? E entre tantos outros, Djalminhas, olha, tinha tanto Djalminha. Os jogadores não tinha métricas, mas eu duvido muito que eles corriam 7 km por jogo. E em alta intensidade, 400. Hoje um jogador
de alto nível do futebol brasileiro, ele bate 36 num sprint. Sabe o que é 36 por hora? Sabe o que é? Caramba. Um jogador. Desses 36, é num sprint que ele é questão de 30 segundos, 20 segundos. Ele faz desses 36, quando a gente fala em alta intensidade, ele faz em torno de 1.200 a 1.500. A 36, a 33, a 32, a 30. É alta intensidade. Nessa época do nosso talento, o Léo, os caras não batiam 20. Era diferente. E aí, lógico, esse nosso talento era preservado. Porque hoje o futebol, mesmo tu tendo esse talento daquela época nossa, Léo, tendo os Zicos, o Ronaldinhos e o Romários, hoje um jogador corre 12, 13, 14, 14. O Canóbio, que tá no Fluminense, trabalhou comigo no Atlético, bate 14. Então tu imagina o Ronaldinho sendo marcado pelo Canóbio. A bola chegar nele que já tá em cima dele já, não tem como nem girar ele geral. Mas aí tu fala assim: "Ah, mas o Ronaldinho era aquela ele vai estar correndo 10, então ele vai estar". Mas o futebol mudou muito, mudou muito, mudou muito. E aí nós não temos como preservar, porque já é um processo da base também, que hoje jogador da base com 10 anos faz trabalho tático, Sim. não pode? Minha opinião, só trabalho tático a partir dos 14 anos. Mas eu não estou na base, então eu fico quieto, mas eu posso expressar minha opinião. Porque é ali que tu tem é que refinar esse jogador, mas hoje não. Então, tem vários fatores que influenciam que hoje esse talento que nós estamos nos referindo não existe mais. Porém, existe algo que naquela época não existia, que é a saúde as áreas dos clubes de saúde e performance, que eles trabalham muito e esses dados, eu como treinador, Luiz Felipe Scolari como treinador, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Tite, Muricy, Guanais, qualquer um, nós temos que respeitar. Porque senão, chega 2 meses depois, nós não temos mais jogador para jogar. Estão todos estourados. Aí eu te pergunto, uma outra ideia também, me alongando, me desculpa, tá? Me alongando. Não. Existe momento, eu, treinador Paulo Turra, se eu tiver a oportunidade de ficar num clube por mais de 6 meses, existe o momento do início do ano, os primeiros 6 meses e os próximos 6. Nos primeiros 6 meses, ok. Nos próximos 6, nos últimos 6 meses, o o ideal não é poupar jogador de jogo, é poupar jogador de treino. Porque daí a carga aumenta, a intensidade também aumenta e os valores das competições são todas chegando tudo no final. A importância das competições estão chegando tudo no final, todas nas finais. Então, aí que tem que ter o feeling do treinador, da sua comissão técnica, mas tudo quem é o responsável é o treinador. Bom, se o Fernandinho, com 38 anos, tá, fez todo um primeiro semestre bem, a partir de agora nós vamos dosar as cargas dos treinos dele. Mas não vamos poupar, ou vamos procurar evitar poupar ele em jogos, mas sim poupar em treinos. Porque o que ele fez de base até agora vai dar para sustentar esses restantes do ano que nós temos. Esse aumento de intensidade no futebol, o Paulo, lógico, requer todo esse estudo. Não tem jeito de o jogo hoje, por isso que a gente fala até, a gente não queria tocar no assunto, a gente fala até do Neymar hoje, Não, pode não tocar. ter condições de jogar um jogo no ritmo que se joga.
muita correria. Você acha que ele eu acho que o Neymar não tá preparado para enfrentar um jogo de Copa do Mundo? Eu hoje, eu acredito que ele está no processo de preparação, processo de preparação para essa Copa. Que eu acredito que ele vai chegar na Copa, porque ele deve estar sendo orientado para isso, eu acredito. Eu não acredito, Léo, que um jogador da importância do Neymar não tenha alguém por trás dele dando esse suporte para ele. Ele é o nosso último ídolo do futebol, que a gente pode dizer assim, o último cara? Não, nós temos Não, muitos bons não, o jogadores, pelo último amor de Deus. não. Você tá até desculpa Não, todo não, mundo, mas não. tô falando assim, é o cara que todo mundo quer Sim. jogando, não só todo mundo, né, tem uma parte É, do mas país que não quer também, mas toda unanimidade é burra, né? Jesus Cristo também não foi unânime, né? Então, assim, não vai ser o Neymar que vai ser. Porém, eu acho que dentro da nossa realidade do futebol brasileiro e mundial, eu acredito que o Neymar estando bem fisicamente, ele vai ser potencializado pelos seus colegas, porém, ele vai potencializar muito também os seus colegas. Porque uma coisa é Vini Júnior estando na seleção, uma coisa é Vini Júnior e Neymar estando na seleção. Eu acho que cria-se muito mais respeito pela seleção e automaticamente os dois estando bem, é osso para o adversário, né? E nós temos bons jogadores ao lado deles que não são hoje não são Neymares, não são Vini Júniors, mas eles estão sendo preparados e lapidados para a próxima Copa, para a próxima Copa. Um exemplo é o Estevão. O Estevão, na minha opinião, é um cracaço, é um cracaço. Pena que machucou, não sei se ele vai poder estar 100% na Copa ou inclusive na Copa, mas é um cracaço. Então tem tantos, Hendricks, o Vitor Roque também agora machucou novamente, são pérolas aí que jovens que vão dar. Então tu imagina eles com esses caras aí, com esses 2 aí, tô falando só de 2, né, mas aí tem um Casemiro, aí tem, pô, tem uma retaguarda lá atrás também, o Marquinhos, que são jogadores mais experientes, capitães, né, que têm uma experiência enorme. Então é o conjunto. Agora eu te pergunto, como é que você prepara um time forte sem perder a identidade dele? Como é que você prepara um time de qual é a palavra que eu vou usar? Um time competitivo um time competitivo sem perder identidade. Cidade. Vai dar meme isso. Hum. Sem perder a identidade. Aí eu te pergunto, mas qual a identidade que tu se refere? A identidade do jogo, do 3-4-3-3, 3-4-2, Sim. Ah, essa sim. intensidade. É. Por exemplo, hoje, o que eu espero como treinador é chegar num clube, eu fui contratado, é chegar num clube que normalmente, Paulo, a nossa equipe joga no 3-4-3, a nossa equipe joga no 4-3-3, nós temos, né? Mas hoje, infelizmente, no futebol brasileiro tem poucas, né? Então, eu, através do meu protocolo de jogo aqui, nos meus protocolos de jogo, eu tenho minha identidade que eu transfiro para esse clube, automaticamente para os seus jogadores. E através dos meus processos de treinamentos, de vídeos, de concentrações, de conversas individuais, conversas coletivas, com o tempo eu coloco a identidade. A minha identidade que eu prego, onde eu chego, intensidade. O que que eu me refiro à intensidade? Uma intensidade, pá, pá, pá. Não, não. Intensidade é como eu, Paulo Turra, treinador, Léo, jogador, Elô, assessora, diretora, vive o ambiente. O comprometimento que eu tenho de estar no momento certo, na hora certa, de chegar no treinamento, eu como jogador, chegar no treino 1h30 antes, realizar o pré-treino, tomar o café, realizar o pré-treino, ir para o treino, após o treino, se for preciso, estar disponível para fazer os complementos e fazer o pós-treino também.
Isso é ser intenso. É viver com intensidade essa oportunidade que eu estou tendo, mas não um dia só, com constância. E a partir daí, tu vai criando uma identidade. Outro momento, agressividade. O que que eu falo de agressividade? Agressividade, eu como treinador, Paulo Turra como treinador, eu não acho, eu não oriento, eu oriento os meus jogadores a que o Léo tá com a bola aqui, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que estar próximo dele. Eu tenho que encurtar sem a bola, eu tenho que encurtar. Eu tenho que ser agressivo, não chegar a dar uma porrada no Léo, mas eu tenho que encurtar. Explica na mesa tática pra gente. Tá. É, eu ia perguntar, esses É, brinquedinhos aqui vieram pra gente é para dar cá. Fica uma aí na sua olhada. É. frente aí, ó. Pode É fazer isso aí. aqui. Vamos lá. O que que eu entendo aqui é a minha equipe, tá? Sobe mais um pouquinho só, É. sobe só um pouquinho. Ela, isso. Isso. Aqui é a Consegue? minha equipe, esse aqui é o adversário. Eu estou eu estou jogando num 4-3-3, tá? Então, no momento, esse é o extremo do adversário. Ele está aqui na frente, né? O que que eu prego para as minhas equipes? No momento que esse jogador aqui está com a bola, o adversário, é que esse aqui, o meu marcador, ele não ele não temporize, ele agrida. Temporizar o que você fala, você vem É, andando pra para trás, trás, para trás, andando para pra trás, trás, para pra trás, para trás, trás. para trás. Isso é uma forma de eu falar assim: a nossa equipe tem que ser agressiva, tem que ser agressiva, tem que encurtar. Automaticamente vai ter a compensação aqui, vai ter a compensação aqui, vai ter a compensação aqui. E todos os outros jogadores vão baixar a linha, vão baixar a linha, para nós compactarmos a nossa equipe. Então, assim, eu falo de agressividade assim, com e sem a bola. E quando, aí que eu falo, quando nós estivermos com a bola, esse aqui, que é o meu jogador, vamos colocar o Vini Júnior, tá? O Vini Júnior, tô com moral com ele. Que ele não fique, não pegue a bola aqui, esse jogador aqui tá me marcando, eu vou tocar a bola pro meio. Tocar a bola pro meio. Não. Pela característica dele, porque eu vou saber a característica dele quando eu chegar, vai para cima. Vai pra cima. Encara esse adversário, tu tem qualidade, tu tem capacidade pra isso, tu tem individualidade, dribla ele e faz o gol. Ou preste assistência. Agressividade com e sem a bola. E o que que eu falo? Não tem medo. Tu não tem medo de marcar, tu não tem medo de encurtar, tu não tem medo. Se eu tô marcando o Ronaldinho, foda-se, eu vou marcar o Ronaldinho e eu vou anular ele. Se eu vou marcar o Vini Júnior, eu vou marcar o Vini Júnior e vou anular ele. Agora, se eu estou jogando contra o Cafu, eu sou o Vini Júnior, contra o Roberto Carlos, ai, contra o Cafu aqui, ai, o Cafu lá. Não, eu vou para cima do Cafu também. Isso eu chamo de agressividade. Isso aí é uma Certo. opinião bacana, tá? Tua, Né? porque É. hoje a gente vê muito contrabalancear a Hum, defesa. Volta a bola lá pro goleiro, o goleiro que mais joga. isso. Aí eu te falo assim, ó, as minhas equipes, vocês estão vendo ali, né? Uhum. Desculpa aí que tá. As minhas equipes, quando a bola chegar aqui com o Vini Júnior, aqui no fundo, que jamais essa bola vai chegar no goleiro nosso. Não. Se essa bola tá aqui, o Vini não conseguiu driblar. Vai ter o suporte por trás, que vai ser o lateral, vai ter o suporte por trás, que vai ser um meia, que vão dar esse suporte para ele tocar a bola aqui. Mas essa bola nunca vai voltar aqui atrás. Essa bola, o máximo que ela vai voltar é até o meio, para nós fazermos daí a circulação de um lado para o outro, mas ela não vai voltar. E eu concordo contigo. Hoje tem time que chega lá no goleiro. Aí o adversário sobe, lá vai nós de Não, novo. porque se você Esse é o perde uma processo. bola nessa linha aí, entendeu? A É, gente perdeu a entendeu? bola, é gol.
E essa aí, Elô, Oi. isso é que eu prego nas equipes, ó, deixa eu falar aqui, que eu prego nas equipes quando eu chego. As minhas equipes serão intensas e agressivas. Agressivas com e sem a bola. A partir daí, eu crio a identidade minha. Treinador Entendi, Paulo Turra, a entendi. identidade do treinador. Se a equipe tiver uma identidade, hoje no Brasil nós temos algumas equipes com a identidade de jogo, né? Que dá para dizer, Sim, o Palmeiras é uma equipe que tem uma identidade, o Flamengo? o Flamengo é uma equipe que tem uma identidade, o Cruzeiro está construindo uma identidade, tá? Mas são essas. O Mirassol, o ano passado, tinha uma identidade muito forte, né? De uma equipe que se defendia muito bem e contra-atacava, era fatal nos contra-ataques dele. Fizeram um campeonato espetacular. Então, assim, são isso. São essas coisas mas hoje, para tu encontrar dentro da nossa realidade do futebol brasileiro uma equipe que tenha uma identidade é difícil. É difícil. É difícil tu encontrar. Eu, como treinador, eu vou lá, com a minha identidade como treinador, e aí eu tenho que ver também se os jogadores que lá estão se encaixam dentro do perfil de jogo que eu, dentro dos meus 3 protocolos de jogo que eu tenho, eles conseguem exercer. Se não, entra aí a tua inteligência e a tua capacitação para adaptar alguma coisa. Ou tu vai acrescentar algo, ou tu vai retirar algo do teu protocolo, entendeu? Então é muito complexo. O futebol é muito complexo. E hoje o futebol está muito dependente, Léo e Elô, está muito dependente do plano de jogo do treinador. Hum. Do plano de jogo do treinador. O Fala pra futebol que que não não se se vê. vê. Fala pra gente Fala do um pouquinho livro. sobre essa maravilha aí que você trouxe para Futebol que não nós. se vê é aquela. Na época da pandemia, a volta dos campeonatos lá da Europa, né? Começaram lá antes, né? Era o alemão, o alemão, o português e o inglês. Começaram e eu comecei a postar nas minhas redes sociais. Tá, 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 tá. E aí, o meu amigo, o Léo Monteiro, que inclusive trabalhou comigo como auxiliar lá no Santos, ele, ele falou: professor, vamos fazer um livro. Eu, livro? Como livro? Não, com essas tuas postagens que tu tá sempre colocando aí. Aí evoluímos na nossa conversação e saiu o nosso livro. Esse livro era para ter o dobro de páginas, mas eu fiquei com receio. Eu disse, Léo, nós estamos na pandemia e é a minha primeira experiência. E esse livro naquele momento, era a forma dele, ser realizado, a forma dele que ele foi formatado, era uma inovação, que nós tínhamos o QR Code, sabe? É, Era uma inovação. Eu disse: "Léo, então vamos fazer só metade. A próxima metade aí, a outra metade a gente deixa para frente aí, pronto". E ele foi insistente, assim, mas eu disse: "Não, deixa que eu vamos nesse aí". onde encontra o seu livro? Na Amazon. Hoje só tem na Amazon. Vai lá, clica, futebol que não se vê, já tá lá. Legal, então. É, Pessoal, olha aí, Futebol que não se ó, vê, e é de bacana, ó. Paulo Turra, bem Ó, legal. aqui estão os movimentos na escrita, em fotos, e aqui no QR Code, É aí aqui, ó, mesmo, aí Aí, aí. mesmo, aí aqui mesmo, no é. QR Code tu aponta o teu celular e aparece o lance que eu estou descrevendo. Legal, É bem muito bom, bacana, muito bom. bem bacana. Que papo gostoso, hein, Elô? Que Nossa, maravilha, foi hein? bom O demais tempo mesmo, passou, olha o tempo lá, voou. passou rápido. Olha, Paulo, eu queria agradecer muito a sua presença. Olha, foi uma aula de futebol mesmo. E eu que tô acostumado só a bater a capelada lá final de semana lá e assim mesmo, não tem sistema tático ali não, a gente vai Hoje a gente vai lá aprendeu um pouco frente. como é ser técnico. É. Obrigado mesmo, Eu viu. queria pedir para você deixar uma mensagem aí para nossa galera sobre o nosso futebol brasileiro. Quais são as nossas esperanças? O que que você acha que vai acontecer daqui para frente no nosso futebol? Léo, antes eu queria agradecer a oportunidade de vocês, tá? Léo, tô te conhecendo hoje. Prazer todo meu. Prazerzão meu aí. Parabéns pelas tuas colocações também, muito pertinentes. E a Elô, que é a minha assessora, que tanto me trata com tanto carinho, com tanta atenção e com tanta compreensão. A empresa dela é Eleven.
Obrigado, Taylor. Obrigado mesmo. Imagina, eu que Tu não agradeço, é tem uma honra ideia ter. como tu tá me ajudando, Que bom. sendo o meu suporte nesse momento aí. E sobre, Léo, e sobre o futebol brasileiro, eu, como brasileiro, eu sou muito esperançoso, mas muito esperançoso. E eu acredito muito nessa seleção. Eu acredito muito nas pessoas que a CBF hoje tem no comando. Eu não conheço o presidente, mas eu conheço o Rodrigo Caetano e Cícero Souza. O Rodrigo Caetano, espetacular, jogou comigo, é meu amigo. Cícero Souza, eu conheci ele no Palmeiras. É um cara, se vocês souberem da história dele, de vida, como ele está no futebol hoje, é um cara espetacular e é entendedor dos processos. Não me arrisco a dizer que é um dos melhores do mundo, no que ele tem como trabalho. 2 profissionais que eu conheço. Eu conheço o Guilherme Dalladea, o professor Guilherme Dalladea, que é o sub-15, treinador da sub-15. Não conheço o Ancelotti. Porém, eu acho que se existisse um treinador no mundo hoje, para ser treinador da seleção brasileira, só existe um, Carlos Ancelotti. Mesmo sendo estrangeiro. Mas nesse vácuo aí, que pelo processo nós não temos um treinador brasileiro hoje para ser escolhido, tivemos o Dorival e o Fernando Diniz, pronto. Não cabe a nós ficarmos julgando. Mas eu acho que hoje a seleção brasileira está com um treinador à altura da seleção brasileira. E eu confio muito nesse grupo, porque é um grupo que está devendo para nós, né? É um grupo que tá com sangue no olho, e eu acredito que através desse movimento que a CBF fez, nesses profissionais que eu acabei de falar, e com qualidade do Neymar também. Eu torço muito que o Neymar possa ser convocado e deva ser convocado. Vini Júnior e companhia. Nós possamos, gente, nós possamos chegar na final, chegar numa semifinal. Mas com todos esses jovens que nós temos surgindo aí no nosso futebol aí, sendo preparados agora, a princípio, o treinador vai renovar, sendo preparado para ele 2030 nós vamos bater o caneco. Amém. Processos, processos. Que assim seja. Nós no Brasil, nós precisamos de processos. Exatamente. Nesse mundo que nós estamos hoje, os processos precisam ser respeitados. Eu concordo com você, é isso aí. Bem, mais uma vez, muito obrigado pela Obrigada. presença, pelo tempo, tá? Que você disponibilizou pra gente. Elô, mais um, hein? E Mais que um, conversa que maravilhosa, hein? entrevista. Eu falei para você que ia ser uma baita de uma entrevista. Agradeço muito, Muito agradeço obrigada, Paulo. Obrigada mesmo de coração. Você sabe que pode contar com a gente para o que precisar. E torcer para que você volte com tudo, Com certeza. tá bom? Mais cedo, mais tarde eu vou voltar. E Amém. vou voltar para arrebentar. E vai arrebentar, vai sim. verdade. Obrigada, obrigada. Eu agradeço. Elô, obrigado. Eu que te agradeço, Léo. Semana que vem tem mais, hein? Muito mais, né? Muito mais. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais um Apito Cash, hein? Olha só, estamos apitando em todos os setores. Hoje nós falamos de análise técnica, de Tática. treino, tática, tudo. Ó, aprendi coisas hoje, vou tentar jogar um futebol final de semana lá. Mas sempre agradecendo aos nossos parceiros, a KVM Produções, que olha só esse estúdio maravilhoso aqui, que recebe nós aqui toda semana. Muito obrigado a todo mundo aí. Ao Bar e Restaurante Tribunal também, Marcelo, um grande abraço. Marcelo, nosso grande apoiador. E lembre-se, hein? Se inscreva, toque o sininho, compartilhe. Vem com a gente. Semana que vem tem muito mais. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.